pessoal, bem-vindos à terceira temporada do The Black Box by Lilian, o podcast que desvenda todas as coisas do digital. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar com a Carla Souza. Carla, bem-vinda! Se apresenta aí para o Obrigada. pessoal. Bom, gente, Carla, sou diretora da 360 Graus e no marketing há uns 18, 19 anos por aí, né? Mas antes disso já trabalhava com gestão, com vendas, enfim. Está no mercado aí há um tempinho já, né, Lilian? É, não vamos entregar a idade, porque isso não Vamos é entregar. segredo de Estado, mas... E Exato. você, aí conta um pouquinho do seu background acadêmico, também como você entrou na profissão, você fez ADM, fez publicidade, como que foi? Imagina, fiz biologia, você acredita? Nossa, Fiz biologia e fiz lá aquelas loucuras de fazer aqueles testes vocacionais, antigamente a gente fazia, e deu que eu tinha que ir para a área de humanas, né? Mas assim, de área de biológicas, né? E fui para a área de biológicas, fiquei um tempo, me formei, trabalhei um pouco na área, mas vi que não era isso. Por quê? Além de trabalhar, quando eu trabalhava na área, eu comecei a trabalhar em outras áreas que antes da faculdade, né? Que era vendas, que era gestão, muito ligada à administração, e à gestão em si, né? Então, quando eu fui trabalhar na área, não senti um desconforto muito grande. Falei, aqui não é meu lugar e tal. E aí deixei a faculdade, o diploma ali na gavetinha e segui na área, né? Então daquelas pessoas que aprende fazendo, aprende estudando, aprende lendo, né? E hoje a gente sabe que muitas vezes dentro das faculdades você aprende menos do que você fazendo, né? Hoje em dia ainda é verdade. assim também. E aí comecei com gestão, comecei com vendas. Quando me mudei para Indaiatuba, há 18 anos atrás, fiquei sócia de uma agência de marketing que se transformou numa franquia, e lá que eu comecei a trabalhar com marketing efetivamente, né? Fui diretora operacional lá durante muitos anos, e aí todos os franqueados, essa franquia era de marketing digital, então toda a curadoria de conteúdo, formação, né, dos franqueados era comigo. E aí, em 2020, a gente decidiu, romper a sociedade e eu acabei montando a 360, né? E aí eu trouxe um pouco disso tudo, né? O olhar que você tem do marketing, mas que você tem que olhar a gestão, você tem que olhar a pós-venda, você tem que olhar a venda, para você tomar decisões mais assertivas do marketing e levar os dados do marketing para essas áreas também, né? Então não dá para trabalhar separado no meu ponto de vista, né? Como agência e como consultoria. Com certeza. E é por isso que eu te trouxe hoje, porque Ah, eu tenho, e essa era a ideia, né, de trás da terceira temporada, eu tenho atendido muitos clientes, né, a empresa cresceu um pouco, e uma das maiores dificuldades que eu tenho como consultora, mentora, é guiar os empresários, ou os CMOs, ou gerentes de marketing que me contratam sobre como contratar a agência, quais são as tarefas que a agência faz, né? E eu até coloquei no Stories lá do meu canal do Instagram sobre a questão do o que que a agência deve fazer. Então, a gente sim. vai começar falando de agência e eu quero pedir a primeira coisa é isso mesmo. O que que uma agência de marketing, seja uma agência 360, que nem você falou, que trabalha a 360 é o que a gente fala que trabalha no online e no offline. Você faz todo o trabalho, né, que precisa do marketing. E tem agências específicas que trabalham, sei lá, só com vídeo, só com Google Ads, só com SEO, tem de tudo, né? Mas Uhum. independente da agência, 360 ou não, no offline, eventos, no online, qual que é a tarefa dela? É fazer a estratégia ou é fazer a terceirização de serviço seguindo a estratégia que a empresa já tem? Eu acho que é montar a estratégia junto com a empresa, né? Porque assim, você tem alguns direcionamentos da empresa e um olhar das empresas, pelo menos médias e pequenas empresas, que não tem um departamento de marketing ali formado,
você tem muita dificuldade dessas pessoas, às vezes, entenderem, né, o que que é o marketing em si, né, o que que ele envolve, o que que a gente precisa, de onde a gente tem que partir, para onde a gente tem que chegar, né? Então, geralmente, eles vêm procurar uma agência com aquela coisa de ter um resultado imediato, né? Ah, eu preciso vender mais, eu preciso escalonar minha venda aqui. E não entende que tem um processo para chegar ali muito grande às vezes, né? Que a pessoa não tem nada estruturado de uma forma bem específica. Então, eu acho que quando uma empresa ela tem que olhar para a agência e a agência tem que levar isso para ela, tipo, olha, você precisa sentar comigo e entender quais são as suas estratégias. Eu gosto muito de trabalhar com OKR nesse sentido, né? Então, muitas vezes a gente usa como indicador, já usa como indicador esse OKR, mas geralmente essa ponta da consultoria que eu tenho na 360 é justamente essa: olha, vamos montar a estratégia juntos, vamos sentar, vamos botar objetivos claros, vamos botar chaves de resultado claro para a gente poder entender o que que a gente quer e onde é que a gente precisa chegar, né? Porque muitas vezes o milagre não dá para ser feito, né? Então, eu acho que tem que ser um conjunto, né? Agora, óbvio que tem empresas que já vêm com uma estratégia muito clara, muito definida, que daí já é uma média para grande empresa, já tem uma estrutura melhor e está terceirizando algumas coisas ali. Nesse momento, sim, a gente senta junto e só faz esse alinhamento. Ó, tá, aqui eu acho que tem que entrar isso aqui, aqui eu acho que tem que entrar isso aqui, aqui eu acho que fica um pouquinho para lá, vamos entrar com isso aqui agora. É só um pequeno alinhamento que a gente acaba fazendo. Mais de grosso modo, eu acho que tem que entrar junto, porque senão a agência começa a ser um foco de fazer sem saber o que está fazendo, né? E aí você não tem para onde ir, né? Você não tem argumentação até para poder chegar no teu cliente. Legal. Eu vou dar aqui o meu 5 centavos, que é um pouquinho diferente, no sentido de que tem certas coisas que vamos dizer, a agência ela não entra muito na estratégia de produto, por exemplo, na estratégia de distribuição, na estratégia de preço, né? E isso, às vezes, o empresário, principalmente pequeno, delega para a agência, que é o que eu estou chamando de estratégia, que não é da agência, É entendeu? da gente, exato. Isso não é você, o que você vai vender, quais são as características do produto, qual é o preço que você vai colocar. Isso não é a agência que faz. É isso que você está falando, cara. Isso é a consultoria. Eu faço, você poderia Exato. fazer. Eles contratam uma consultoria e a gente faz para isso. Mas de qualquer forma, a consultoria também ela não vai decidir por você. A gente sempre joga para o empresário, né? Fala assim, ó, o que que Exato. você quer? Não. Tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho. Qual que você decide? Exato, porque o negócio não é seu, né? Então eu sempre falo isso para mim. O negócio é seu, quem tem que tomar a decisão é você. Eu posso te indicar caminhos, eu posso desenhar uma estratégia junto com você. Olha, a gente quer chegar aqui, vamos desenhar junto. Agora, a decisão é sua, porque o negócio é seu, né? Existe sim essa terceirização, o que é muito ruim, como você falou. A gente acaba ficando numa saia justa, né? Você não quer tomar uma decisão e depois ser responsabilizada por isso, né? Então, Até tem esse porque outro a lado. gente não tem esse stake no negócio, de falar assim, o risco, eu É, não sei o caixa, nem todo empresário abre questão financeira para a gente olhar e falar assim, olha, dá para você fazer isso ou não dá, né? já aconteceu de chegar e falar assim, olha, agora eu preciso contratar o pessoal para tocar, né, o meu RH, o meu departamento de marketing. Cara, você desenha para mim? Eu falei, desenhar o quê? Não, você desenha para mim, eu preciso de um desenho de departamento, um desenho de carreira. Cara, não sou eu que vou contratar, né? Então, Nesse assim, ponto, esse é um serviço que a minha empresa faz, mas a minha empresa é é, consultoria, e é para isso mesmo, né? Não é agência, a agência de marketing não vai fazer isso. exato, não vai fazer isso, né? Então, assim, eu falar, você quer fazer isso, você tem que chamar um RH ou uma consultoria especializada nisso. Ah, mas você não pode fazer as entrevistas para mim para saber? Eu falei, eu vou olhar o meu ponto de vista. Não dá para eu tomar decisões por você, né? E Então, é você tem alguns pedidos que vêm para você que você fala assim, olha, não dá. e isso Agora, a estratégia de marketing em si, né?
Aí sim, aí a gente toma a decisão juntos. Vamos fazer uma estratégia para o marketing, né? Aí é mais tranquilo. E aí, eu queria, continuando nesse assunto, né, dos papéis da agência, então, vamos, né, mostrar, aí, se você puder falar, o que que uma agência, então, faz, quais são as áreas, e aí vamos falar de uma agência 360 mesmo, né, que tem todas as pontas ali, e o que que dá para fazer. Então, conta aí para o Legal. pessoal o que é que tem e Ó, como que vocês atuam. o meu significado de 360 é esse olhar, vendas, marketing e pós-venda, tá? Esse é o meu olhar 360. Por isso que eu chamo agência 360. Eu só faço online, né? Então, eu sou uma agência full service online. O que que é uma agência full service online? Eu trabalho com SEO, eu trabalho com tráfego pago, eu trabalho com construção de canais, então site, canal de rede social, enfim. O SEO em si para todas as redes sociais também, construção de conteúdo. Então, a gente faz o marketing de conteúdo, a gente faz conteúdo para blog, a gente faz conteúdo para release. Então, assim, a gente atende de uma forma geral as necessidades, né? Como agência, né? E como consultoria, a gente atua na parte mais de OKR, né? Então, eu faço mais a parte de aplicação de OKR para uma estratégia de negócio, né? Então, aí é isso. Tem agência, e aí eu tendo isso, eu trabalho com algumas agências coligadas muitas vezes, porque eu tenho muitos clientes que chegam para mim e falam assim: eu quero o pacote completo, né? Tá, eu não tenho uma pessoa especialista nisso que trabalha no meu braço, mas eu tenho uma agência especialista de total confiança que eu trago para o projeto, né? Então, eu acho que isso é o bacana de você poder trabalhar com full service, né? Você pode atender o cliente no pacote geral, mas também você tem aquelas agências que são especializadas em algumas áreas, né? Tem agência que só trabalha com tráfego, só com SEO, enfim. A nossa não, a gente já trabalha com um pacote geral. Por isso que a gente tenta desenhar essa estratégia junto, né? Para a gente saber onde põe a verba, onde não põe, onde vai fazer o negócio acontecer, né? Isso aí, e aí, só completando aqui a sua fala, né, que tem o pessoal que trabalha 360, o que a gente chama de full service, não só no online, porque a sua agência trabalha no full service online, mas tem também a parte do offline, por exemplo, eventos, né, Exato. presenciais mesmo, né, tem ativação no ponto de venda, então, sei lá, você vai fazer uma ação, tá, agora vai ter feriado, né, aí tem aquelas meninas no pedágio, né, então tem esse Isso, pessoal, né, que faz ativação. Tem, isso vai para o digital e vai para o offline também, que é fazer aquela filmagem de vídeo, ou seja, vai lá para um evento, vai com o pessoal por trás e filma, né? Ou vai fazer vídeo institucional para depois distribuir ou internamente ou externamente, né? E exato. aí tem outras coisas que a gente não falou aqui, mas é isso, seria essa Seria esse terceirização combo, total. né? A fotografia, o vídeo, né, a captação de vídeo, enfim. Eu até faço em algum determinado momento para algum cliente que pede bastante, né? Tem os parceiros para fazer isso. Mas no caso da minha agência, não, né? A gente só online mesmo. Legal. E aí, o outro ponto que tem de contenda, assim, de contenda com, às vezes, o aluno, às vezes com os clientes, né? Que assim, eu falando, olha, o que faz, o que não faz. E eu acho que isso é comum, porque quando eu vou contratar uma pessoa do financeiro, eu também não sei onde que é melhor pegar um empréstimo ali ou lá, se é É, antecipação de recebível, o que que eu posso fazer, né? Então, eles procuram a gente para fazer isso. É que a gente que está no marketing há tanto tempo, para a gente é uma coisa muito comum, né? claro, né? Mas na questão da ação de marketing, se confunde um pouco também com a ação comercial, certo? E Sim. aí tem outros serviços que podem fazer a terceirização do comercial, podem fazer alguma ação, ou você internaliza mesmo essa ação. Então, a minha pergunta para você é: até onde vai a agência e depois onde começa o comercial, seja interno ou contratado? É, o departamento comercial, eu costumo trabalhar muito integrado, né? Eu vejo as métricas, eu vejo a venda, eu vejo até que ponto as ativações que eles fizeram der certo e tal. Mas eu acho que tem um ponto ali crítico que é você não vai vender pelos vendedores da empresa, né?
Então, essa linha tênue aí é que muitas vezes o marketing avança. Não sei se você concorda comigo, porque tem horas que você fala assim: ah, tá, vou fazer uma campanha aqui, e aí o pessoal de vendas vai lá. Se é uma agência 360, nós vamos fazer essa e essa ativação, nós vamos fazer isso e isso no online, agora você vai lá e o propósito é teu, né? Então, existe muito essa confusão que acontece nesse pequeno corredor ali, né? Então, eu acho que sempre a bola que você passa tem que estar muito clara para a direção da empresa, olha, eu vou até aqui. Quem tem que trazer a venda é o vendedor. Quem tem que ir lá na ativação e trazer o cadastro é o vendedor. Quem tem que atender o cliente quando ele liga, quando ele manda um e-mail, é o vendedor. Então, assim, ligou no CRM, acabou o papel do marketing. Não tem o que fazer, né? Teve uma ativação, uma feira. Qual que é o papel do marketing? É até aqui, é entregar os papéis lá, os panfletos, que seja, é entregar o design do negócio, é até aqui, é divulgar essa feira, né? E assim, eu sinto que tem muito essa cobrança. Ah, mas o pessoal foi lá, ficou na feira e não vendeu nada. Eu não tenho culpa. Então, eu acho que é isso. É a hora que, sabe, pluga no CRM o papel é do vendedor, né? E a gente sente essa dificuldade, principalmente das pequenas empresas, né? Em ter um CRM ali, em saber mexer, em fazer um vendedor usar esse CRM de acordo, né? E aí sempre tem essa confusão nesse corredorzinho ali, quando que você passa a bola. Então, eu acho que tem que ficar muito claro, e assim, nós aqui deixamos muito claro para onde vai o teu formulário, para onde vai isso aqui. Vai para a RD? Ok. Quem que vai mexer na RD? Essa pessoa. Ok. Então, tá. O que eu quero saber de informação sua é: o lead está quente, o lead tá legal, tá tendo mais, Tá com tá tendo perfil, menos né? pergunta, né, sobre o produto. A gente acertou no conteúdo que está sendo colocado e tal. Agora a venda é sua, né? Eu acho que a agência tem que se colocar e deixar muito claro isso, né? E é essa minha. Eu tenho. Porque quando a gente sai do corporativo e vai para o empreendedorismo, né? E nem todo mundo é do marketing, né? E eu sinto que Exato. tem essa confusão, né? Que eu sempre falo para os alunos: a função do marketing é gerar os leads, o comercial vai vender para esses leads, certo? E alguns leads caem tão quentes que é só tirar pedido. Então, vamos dizer, se é uma loja na Exato. rua, o cara entra, pega lá, vai lá e compra. Nem precisa ser atendido nem nada, porque ele já estava tão decidido e para comprar. Mas isso, gente, é raríssimo. Tudo é difícil vender, porque não é só você vendendo uma coisa, é um monte de gente vendendo um monte de coisa e o cara tá lá decidindo o que que ele vai comprar ou não. E sem Exato. processo comercial, não, e aí nisso eu culpo os gurus, entendeu? Não tem máquina automática de vendas, não tem nada, entendeu? Eu tenho uma pessoa uma agência que eu faço mentoria para eles, e ele trabalha mais focado na indústria, né? E ele faz essa inserção como agência de marketing, entendeu? Ele vai lá, ele pluga CRM, ele faz treinamento para o vendedor e tal, porque é um outro universo diferente, né? Então, quando chega a entrar um lead lá, esse processo desse lead é moroso, né? Então, ele vai, ele faz essa vez, porque senão a parte dele também não sai. Ele falou: eu decidi colocar isso no portfólio também para ficar bem claro os papéis e para ajudar a empresa, porque eu estou levando 1.500, 2.000 leads por mês e vende para 5, 6. Então, onde está essa dificuldade, né? É. E eu acho que é esse atendimento rápido, né, que tem que ter. Eu sempre falo, olha, entrou o lead, você tem que atender na hora. Máximo é meia hora. Caiu o e-mail, você tem que responder. Pessoa, Depende do setor, né? Porque, por exemplo, eu fiz um trabalho para a Honda Motors e eles têm um lead time de 5 minutos, que eu já acho até longo, tá? Então, você é, falou meia hora, já é super longo, depende, é, né, do negócio. depende do negócio. Se a gente está falando de Mercado Livre, eu acho que hoje, para você, sei lá, nível ouro do Mercado Livre, tudo também é. Você tem que responder em 5 minutos. Isso. Mas Não, quem responde. e-commerce tem.
que E-commerce responde tem uma até um marca muito. minuto, tal, aí tem muito mais chances de vender. E isso é a venda empurrado, outbound, né? Porque a gente tá aqui no conteúdo e tal. O Exato, vendedor tá lá barrigando balcão ou barrigando WhatsApp ali vendendo, né? verdade. É, depende muito do negócio mesmo, né? Eu sei que e-commerce é uma coisa assim, que é segundos, né? É 10 segundos, 5 segundos, tem que estar alguém ali já mandando, e às vezes é aquele monte de coisa, né, via WhatsApp que você não consegue nem ler, enfim. Então tem tudo isso, eu acho que é casar a venda com o marketing no seguinte sentido. Eu estou falando disso aqui, você tem que falar a mesma língua que eu, porque eu estou fazendo uma promessa, você tem que ter a entrega, né? Então, essa parte é muito importante, eu acho. Por isso que a gente gosta, né? Aqui a gente gosta de trabalhar assim. Eu chego lá, eu entendo o que está sendo falado, eu apresento as campanhas para o pessoal de vendas. Tem lugares que a gente trabalha que a gente manda as campanhas para eles distribuírem via WhatsApp, enfim, que eu acho super legal. Então, sai na rede social, eles já estão mandando para os clientes também, enfim. E quando fica isso muito claro, é gostoso trabalhar, né? Agora, a empresa que já é mais pequena, principalmente uma empresa familiar, ela tende a jogar a responsabilidade da venda Na agência. na agência. Já teve caso de cliente me ligar e falar assim: olha, eu estou investindo em vocês e até agora não teve uma venda. Entro no site, vejo lá, tem tantos formulários preenchidos. Aí eu preenchi um formulário. Aí, 15 dias depois, eu printei, dia e hora, printei e falei assim: aqui, ó, eu mandei um formulário há Você 15 nunca dias me atrás. ligou. Ninguém nunca me ligou. Vê se eu tô no CRM andando. Não tô. Então, assim, não vem me dizer que Milagre eu não faço, né? né, que você está fazendo em marketing vai vender por si só. É. Sua equipe de vendas tem que vender por você, né? É, nesse ponto eu culpo os gurus, porque aí eles colocam assim, vamos vender automático na internet, entendeu? A Pô, internet é um mundo, você vai catar dinheiro com o pai, não sei o quê, entendeu? Tudo é promessa da Arca de difícil, Noé, né? tudo é Promessa da difícil. Arca de Noé. É, é. Tudo é difícil e vender é difícil também, né? Mas se você montar um É, processo, é matemático, né? A gente chama um monte de leads, abre a boca do funil, que a gente chama, os isso. leads vão caindo, não tem como não ter venda, entendeu? Porque Não é assim, tem. alguns vão comprar. E isso é cumulativo, pode não ser exponencial, mas é cumulativo. Aí, numa questão de OKR, no que você fala, eu não sei se é tamanho do lucro ou do resultado que você, como empresário, está esperando, mas isso vai depender da demanda do mercado, da economia, de várias Exato, coisas, de né? vários pontos, Vários né? pontos. Aí o cara tá esperando ganhar, né? 6 em 7, essas coisas assim, né? E às vezes o mercado é menor, ou como você falou, é industrial, eu demoro um ano para fechar um negócio, aí você tem que ter problema de caixa, que são outras coisas que não é o marketing que vai tratar, né? Até a gente, como agência, como consultoria, a gente não consegue fazer um fechamento, às vezes, em 15 dias, em 5 dias. Às vezes você depende de fazer uma reunião com o pessoal do financeiro, daí você tem que fazer uma reunião com o diretor, não sei das quantas, daí você chama uma reunião geral, aí você chama. Já fiz reunião com 5, 6 pessoas na sala. E tudo Aí você isso tem que ser metrificado, como você falou dos OKRs. Tem que ser assim, ó, quantas reuniões demora até a assinatura do contrato? assinatura do contrato, como é que eu faço para diminuir esse processo? Né? E aí vem o marketing nessa história, né? É, Então, tá, se está demorando 10 reuniões para fazer um fechamento, como é que eu vou fazer aqui para melhorar, para diminuir para 5, né? Já diminui uns 50%. Mas o que que você também tem que falar que eu estou falando e que casa a promessa com a entrega, né? Então, isso tem que ficar muito claro nesses dois setores, eles têm que caminhar junto. Eu não consigo dissociar o marketing da venda, né? não consegue. Não E dá. aí, o último ponto que eu ia falar dessa coisa inicial é a questão de
quando você está trabalhando o posicionamento, vendedor, publicitário, inbound, no digital ou no offline, né? Existe uma diferença entre a discussão técnica, então vamos falar uma empresa industrial, uma empresa de serviço, e o que eu preciso passar para o consumidor ou para o cliente potencial para que ele entenda e preencha um formulário, preencha um cadastro, ou venha até minha loja para saber. Como que você lida com essa questão de, né, o empresário quer falar tudo sobre o produto e a gente não pode colocar tudo do jeito técnico para o cliente? É complicado. Eu tento colocar, jogar muita bola para ele, sabe? Eu sempre tenho uma página minha, da minha agência, explicando tecnicamente o que é SEO, explicando tecnicamente que é o marketing de conteúdo e tal. E aí eu mostro, essa página ela fica publicada no meu servidor só, ela não é online e tal. E eu mostro para ele, eu falo assim, você clicaria nesse botão para comprar? Aí ele fala, não, porque eu não entendi nada que você está falando. Eu falei, então, você acha que alguém vai entender, né? Não com essa brutalidade toda que eu estou dizendo aqui, mas você tem que entender que as pessoas não vão entender isso. Então, vamos olhar seus concorrentes. Olha aqui, por que que esse cara está vendendo mais que você? Né? Então, eu acho que tem que ter essa sensibilidade, de não bater de frente, né? Eu vejo muitas agências batendo de frente, a gente participa de alguns grupos e as pessoas vêm, porque a gente quer fazer assim, o cliente quer assim e tal. Eu acho que tem um pouco, tem que ter essa maturidade de sentar e mostrar os prós e os contras, né? Eu, às vezes, nunca pego só aquele concorrente que ele me dá, que ele diz, esse aqui é meu concorrente. Eu faço uma pesquisa online, eu falo, esse aqui não é seu concorrente. O seu concorrente é quem está na internet melhor posicionado. Ele é seu concorrente. Então, olha o que ele está fazendo. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? E não aquela coisa técnica, institucional, sabe? Ai, nós fazemos o melhor, não sei o quê, e nós temos isso, tanto, isso não enche barriga de ninguém, ninguém quer saber mais disso. As Eu pessoas tenho querem. uma dificuldade enorme com isso, porque assim, eu concordo que é um ponto que eu preciso melhorar, mas é porque para nós de marketing isso é muito claro, entendeu? Assim, Exato, exato. e eu não é que eu bato de frente, mas eu falo a verdade, eu falo assim, ó, o cliente tá cagando para o que você faz, ele quer saber se vai resolver o problema dele ou não. Então, Problema qual que é o dele. problema dele, né? Então a Exato. gente não pode, né, usar o que a gente chama de redação publicitária, na copy, no criativo, que são as imagens, o vídeo e tal. A gente não Exato. pode usar o discurso técnico, né? Então é como se Tá. fosse assim, quando a gente atende advogado, por exemplo, né? Você Aham. não está falando para os outros advogados, você não está fazendo uma arguição no STF, você está falando com um leigo, entendeu? Público, né? Isso, e tem que ser o mais simples possível para ele, Exato, né? é essa linguagem, né? E infelizmente a gente anda numa linguagem muito pobre, né? Também tem essa questão, né? Então, assim, E a pode internet ser deixou mais curto ainda, porque se a gente tinha mais curto slot de ainda. 30 ou 10, né? Hoje é super Exato. curto também, né? E não adianta você pôr uma página e clicar na outra página e clicar na outra página para depois comprar. É ali, quero comprar agora e o botão tá ali, tem que clicar ali. Então, eu sempre tento levar esse argumento, ó, o teu concorrente não é teu concorrente, é o teu concorrente online, eu mostro dados, né, eu falo, ele está indexado assim, ele está indexado assado, a melhor palavra-chave dele é o seu negócio, que você nem citou nisso que você quer me dar, né, por isso que eu gosto de construir o texto, né, então, quando vai fazer um site, alguma coisa, eu falo, não, deixa que eu construa o conteúdo, porque daí a gente enxuga e a gente tenta colocar o menos possível para trazer uma lucidez. Agora, depende muito do que a gente quer também, né, Lilian? Porque assim, se eu quero vender, tem que ser, você tem que chegar e bater de frente e falar, não, vai ter que ser assim, eu vou te provar por A mais B que sim. Porque se você ler isso aqui, você não vai clicar, né? Agora, depende do que você quer. Você quer uma produção para um SEO, você quer uma produção para outras coisas, aí vale a pena muitas vezes você colocar, mas não uma linguagem técnica, né? E a insistência que a gente tem mais hoje é com a linguagem técnica, que É. ninguém quer ler. Aí você Justamente falou, porque.
como você está falando de SEO, o que acontece é assim, eu tive uma cliente advogada que era ótima, ela não me deu esse problema porque ela entendia super, mas aí você vai Entendia falar assim, bastante. a especialidade dela era curatela, e curatela a gente chamava de interdição, então, vou interditar meu filho, meu marido, meu pai e tal, Sim, normalmente é idoso, né, que a gente é, faz isso, porque o idoso ou tá acamado, ou tá com demência, Alzheimer, ou teve um AVC aí e você tá já fora, não interdita. consegue assinar nada, aí eu preciso curatelar o senhor ou a senhora para poder pagar as contas dele, senão não vai dar Exato. certo, né? E aí, se eu for ser técnica, e pior, se eu for usar o termo curatela, ninguém busca isso no Google. Ninguém vai E é só saber. advogado que sabe o que é isso. Exato. Então, assim, não adianta você colocar. Agora, você falou de advogado, eu tenho um advogado como cliente que a gente faz conteúdo de blog, né? E ele atende uma coisa que é assim, os outros advogados procuram ele, o serviço assim top do escritório dele é esse. Outros advogados procuram ele para acelerar processos que não conseguem sair do zero. Então, eles são especialistas nisso. E aí é óbvio que os textos que eu falo para ele, nesse assunto, é técnico. Ele tá Mas falando aí com o outros SEO é técnicos. outro, o caminho de divulgação desse texto é outro, a estratégia para a pessoa ler aqui é outra, né? E em termos gerais, ninguém quer saber disso. Ah, tá, numa indústria, quem vai comprar é o comprador de uma empresa que precisa de informações técnicas. Agora, um laboratório de análises clínicas. Se eu quero ganhar clientes, se eu quero ganhar parceiros, eu não vou falar tecnicamente, né? De forma nenhuma. Então, assim, eu tenho essa dificuldade também, preciso melhorar nisso também, porque tem hora que dá vontade de falar, pelo amor de Deus, vamos abrir essa cabecinha e vamos colocar um papelzinho aí dentro para ver se melhora. Mas eu acho que é mais mostrar isso, Lilian, sabe? É dizer, olha, lê isso aqui, vê se você clica. Olha seu concorrente online. Não é o cara da esquina que está ali, que está vendendo mais que você. Ele está vendendo mais que você porque possivelmente ele fala melhor. Mas olha o cara online, o que está fazendo, É. né? Então, eu acho que é mostrar. Mostrar bastante exemplos para que a gente consiga convencer. E mesmo assim, tem hora que você não consegue, né? Mesmo assim, eu concordo com você, tem hora que não consegue. Não dá. Então, aí, agora a gente falou, né, do que faz, dessas dificuldades, vamos então para o prático, assim. Então, eu sou um empresário, um profissional liberal, pode ser de pequena, média empresa, né? Como que eu começo para procurar uma agência? Qual que é o caminho das pedras aí que você dá? Olha, é, eu acho que primeiro a agência tem que estar um pouco posicionada, né? Hoje é óbvio, a maioria das pessoas ou vai por indicação ou vai mesmo pelo Google, né? Então, eu acho assim, o caminho das pedras aqui é você estar com um bom posicionamento e claro para que o empresário queira. Mesmo assim, você vai chegar, você fala do pequeno, o pequeno ele vai chegar sem, às vezes sem noção, né, do que ele quer. Então, não tem muito o que fazer, por mais que você tenha uma linguagem de posicionamento que seja clara, muitas vezes ele vai chegar querendo um serviço que você não vai conseguir atender, porque não é aquilo que ele procura, né? Mas eu acredito que é se posicionar bem, né? Ter uma linguagem muito clara, porque hoje todo mundo vai buscar no Google ou vai te indicar, né? E eu tenho um programa dentro da agência que é o seguinte: quando o cliente está com a gente há 6 meses, eu mando um formulário para ele responder, para a gente se entender no sentido de como é que está o atendimento, o resultado tá adequado, como é que a gente pode partir daqui para frente e tal. Quando a gente está no 11º mês, que a gente tem que renovar o contrato, né, mandar aquela cartinha de renovação, eu pergunto, olha, a gente vai renovar e tal. E eu falo, pode me indicar para alguém? Você tem alguém que você acha que pode ter o mesmo resultado que você? E geralmente os meus clientes me indicam. Então, eu acho que a melhor opção para você crescer como agência é você ter um atendimento muito transparente com seus clientes, entregar aquilo que você realmente prometeu, procurar ter os prazos melhores que você tem, porque você consegue indicações muito rápidas, muito fáceis. A maioria dos meus clientes são indicações de outros clientes, né? Ou de pessoas que conhecem a agência, conhecem o que eu falo e tal. Porque aquele pitch de elevador, né, que o pessoal fala, que os gurus falam também,
tem que estar claro para as pessoas que perguntam o que você faz, né? Eu participo de muitos grupos de network, eu participo de muitos eventos, eu falo daquilo que eu faço, aonde eu posso falar, né? Ah, mas eu moro numa cidade pequena, cidade de 250 mil habitantes. Aqui, a maioria dos comércios tem aqueles negocinhos de colocar cartão. Eu coloco o meu cartão lá, entendeu? Então, assim, não é só o online que vai te fazer ter clientes, né? Então, assim, é participar de grupos de discussão, tem fóruns na internet, participa, fale muito sobre o que você fala, né? Eu tenho bastante gente que é terceirizada, que trabalha comigo. Essas pessoas, pela organização, pela transparência que a agência tem, às vezes tem copywriter, tem redatora que é terceirizado, enfim. Essas pessoas me indicam muito. Por quê? Olha, o trabalho da agência é legal, eles são organizados, eles são transparentes, você vê todo o processo acontecendo, você acompanha tudo, prazo cumpre e tal. Então, eu acho que isso, para quem quer ter uma agência, mesmo pequena, tenha processos muito claros, participe de grupos, entregue o que você vendeu, né, de forma clara e apareça. Você tem que aparecer, você tem que estar aonde as pessoas, né, estão, né? Esses tempos atrás estava num churrasco, o cara, mas o que que você faz? Eu falei, eu trabalho com marketing digital, fiz o meu pitch, ele falou assim, nossa, difícil entender isso, mas você falou de uma forma mais clara, então assim, dá para entender o que você faz, né? E aí você consegue abrir vários caminhos aí, né? Foi assim que eu comecei na minha agência, né? Aqui na 360. Tinha, assim, muitos contatos, né? Na época que eu tinha a franquia, que eu era sócia da franquia, que me abriram várias portas, né? Conheço muita gente do mercado que a gente conhece em comum, né? Que são pessoas que publicam livros, que estão sempre aí dando palestras e tal. E é nesse meio que eu quero estar. Então, assim, eu sou uma agência pequena, eu sou uma agência até boutique, vamos dizer assim. A gente tem um número limitado de clientes que a gente atende, mas eu estou lá no meio das pessoas que eu quero estar. Então, se infiltrar na galera, é fazer o teu trabalho da melhor forma possível, porque, cara, hoje o que tem de cliente, não sei você, mas o que tem de cliente que a gente atende, que vem aqui e falou, já passei por 5, 6 agências, a gente não consegue se entender, a agência não consegue, não é transparente, eu não sabia o que estava acontecendo. Calma, vamos lá, vamos fazer direitinho, né? Então, eu acho Esse que é um problema que eu tenho realmente. É por isso que eu montei a mentoria e tenho a presença isso, online, porque o que eu sinto é o seguinte: os pequenos empresários, os profissionais liberais, eles acham que é uma coisa meio mágica, sabe? É assim, eu vou isso, dar a tarefa para a agência e magicamente vai aparecer os clientes para mim, ou a agência vai fazer do meu jeito, entendeu? E exato, existe. Lógico que a empresa é sua e a gente vai dar a cara que você quiser para sua empresa. Mas eu não consigo vender com certas palavras técnicas demais, ou conteúdo longo demais, ou coisa falando para especialista demais, ou às vezes focando numa coisa que o cliente, desculpa, né, a palavra é que tá cagando, entendeu? Então, assim, exato. não é? Às vezes você quer falar, ou você quer, eu quero me posicionar como isso. Isso é o meu diferencial. Aí a gente que é de marketing fala assim, putz, eu não vou conseguir vender com esse argumento, porque esse argumento não é o que o cliente está esperando, né? Tudo bem, porque a gente tem o que a gente chama de gancho, né? E aí a gente tem um Né? gancho que às vezes ele é hiperbólico, né? Do tipo, lembra da Herbalife que tinha perga peso Sim, agora? Pergunte-me exato. como, né? Ele é um gancho, ok? Eu não preciso fazer uma comunicação tão na sua cara e tão hiperbólica assim, mas eu tenho que ser curto para chamar atenção, porque se eu for fazer toda vez um conteúdo enormezão, tô Não ferrada. vai dar, não vai dar. Primeiro que você vai ter o custo disso, né? Que é altíssimo. O custo de você parar. Ah, mas tem inteligência artificial. Pô, inteligência artificial. Não sei se você viu aquela pesquisa que saiu das palavras que começaram a voltar a E uso. tem a questão do É, travessão, que aí agora se eu ponho tradução do exato. texto, todo mundo acha que é texto de. Você que postou isso esses dias, não foi? Foi. O Rafa postou também sobre isso.
Cara, é difícil. Assim, eu, por exemplo, a gente usa como ferramenta de trabalho, como você usa um Notion, como você usa um Trello, como você usa como ferramenta de trabalho. Então, isso custa caro, né? E outra, você quer vender ou você não quer vender? E essa é a minha pergunta. Você quer vender ou Quer você vender ou você não quer quer vender? Ou ser você quer rasgar criador de dinheiro? conteúdo? Aí são outras coisas. São outras coisas. Você quer rasgar dinheiro ou você quer vender? Então, assim, eu acho que isso tem que estar muito claro, né? O que eu tenho de dificuldade aqui, às vezes chega falando mal da agência passada. Eu falo, tá, mas aí você começa a entender por que que não deu certo, porque é do meu jeito, né? Eu já tive cliente que a gente fazia, a Isabela que trabalha comigo, ela fazia toda a arte, mandava, a Joelma fazia todo o texto, mandava. Aí o cara devolvia e, tipo assim, o texto não tinha nada a ver com aquilo, a imagem estava mexida, não, eu quero assim. Eu falei, então você está me pagando para quê? Se você quer assim, você pode fazer sozinho, né? Mas eu estou te dando uma estratégia aqui embutida nisso, porque a gente conversou, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem a venda, tem não sei o que, não sei o que lá. E aí mexi em tudo. E aí entra aquele ponto, né? Até que ponto você, como agência, também, né? Você tem que ter clientes assim ou não. Eu não tenho, É, eu também né? estou nessa fase assim que eu também não tenho. Eu escolho com quem eu trabalho porque Escolho com quem eu trabalho. né, Exato. não, Porque você tem que não- ter paz e não tem que ter razão, né? é Aquela história. isso, é Quero isso, fazer é. um bom trabalho para o meu cliente, eu quero dar resultado para o meu cliente, eu quero dormir tranquila à noite, né? Eu não quero ter dor de estômago. Já chegou um caso da gente ter cliente que, nossa, pagava muito bem, sabe? Era um ticket muito alto, a gente trabalhava. Mas, cara, era assim, um emocional, era muito gatilho, era muito coisa. E quando ela veio falar de renovação, eu falei: olha, eu sinto muito, eu não vou renovar com você. Não, mas por quê? Eu falei: porque a gente não tem condição de trabalhar dessa forma. A gente tem método, a gente tem sistema, a gente tem processo, né? E isso foge totalmente do processo. E a gente não é house, a gente é uma agência com prazo de trabalho, né? Então, Aliás, acho que explica então para os ouvintes o que que é uma in-house, né? a gente tem alguns clientes que a gente é in-house, né? O que que é isso? Você funciona como se fosse o full service e o departamento de marketing fora da empresa, né? Então, eu tenho três clientes que eu sou full service, eu sou in-house, né? É, mas você tem que também trabalhar daquela forma que você tem independência de trabalhar, como agência contratada, né? Eu sou uma agência contratada para desenvolver o teu trabalho. Quando você fala, não, eu quero, eu vou ser sua in-house, você tem que entender que a responsabilidade é muito maior, né? Que você tem todo, é o departamento de marketing fora da empresa. Está ali completo na tua mão e você tem que ter a transparência e a entrega, né? Não tem jeito. É, E aí, isso. Pode continuar. não, não, pode falar. Eu acho que isso é assim, porque como o pequeno e o médio tem falta de conhecimento disso, ele não tem noção de quanto custa o serviço um e o serviço 2, entendeu? E o que que você está comprando. Eu sei, eu já vi isso, muito freelancer, muita agência pequena, e não é que toda agência pequena é ruim, tem agência grande que também é uma porcaria de É uma nome porcaria. excelente, entendeu? Então, que eu também não sei Exato. o que está fazendo ali, mas faz os negócios lá, e aí a gente, né, tudo bem. Mas, de qualquer forma, tem gente no mercado que assim promete muitos e fundos e tal, e faz um negócio que a gente, né, fala assim, meu Deus, por que você não falou comigo antes que eu te dava uma orientação? Por isso que eu montei a mentoria e faço esse trabalho de divulgação com o podcast e tal, porque eu quero empoderar as pessoas desse conhecimento, já que agora o marketing está na mão do empresário, né? Antes ele só fazia o É, comercial mesmo, né? O exato. marketing mesmo, ele não, ele abria a porta e aí as pessoas viam, né? Hoje não é assim, a gente tem a possibilidade, eu acho que o Google e as redes sociais popularizaram muito isso e deixaram na nossa mão, que eu acho ótimo, né? Mas do outro lado também tem um monte de freela, um monte de coisa que promete umas coisas e assim, é tipo, outro erro que eu vejo falar assim, não, eu ouvi alguém falar que Google Ads é o caminho, então eu contrato uma agência só que faz Google Ó, Ads, poetas. né? Exato. E E eu acho que tem essa questão de preço também, sabe, Lilian? Eu acho assim.
você falou, né? Não sabe quanto custa o trabalho, mas depende da demanda também, né? Por exemplo, eu tenho uma tabela de preço formada, como qualquer empresa deve ter, né? Eu falo que mesmo um freelance, ele tem que ter Tem, sua tem que tabela ter. de preço formada, porque ele vai dar nota, ele tem responsabilidade fiscal e uma série de coisas, né? E aí teve esse movimento empreendedor no Brasil aí, que o Sebrae lançou há uns anos atrás aí, que todo mundo fala que é empreendedor, mas não tem nenhuma formação de preço certa, né? Então, assim, fica meio dúbio para mim, mas isso é uma outra discussão. Mas o que que eu quero dizer com isso? Você tem que entender também a demanda do teu cliente. Por exemplo, eu tenho cliente que chega aqui, é pequeno, eu atendo e fala, cara, eu preciso, hoje a minha verba é para isso. Ok, com a sua verba para isso, o que dá para a gente fazer é isso, mas o tempo de resultado é isso. Ok? Ok. Ah, eu tenho uma verba X. Tá, vamos fazer um orçamento que chegue na verba também. Às vezes não tem necessidade, né? Então eu já entrei em várias concorrências que as pessoas falavam assim: ah, a verba é X. Aí, ó, recebi 5 propostas batendo no teto. Por que que a sua é metade do preço? Aí você tem que explicar por que que você consegue ser barato, mesmo tendo qualidade. E às vezes você perde por conta disso. Você perde, Então, eu é, acho que acontece. exato. Então, assim, eu acho que no digital houve essa coisa de você colocar um glamour onde não tem e monetizar esse glamour de uma forma errônea. Porque dá para você fazer um bom trabalho com um preço que seja adequado àquela verba. O diferencial aqui é você explicar. Com isso, eu posso fazer isso. E o resultado é isso. Agora, com mais isso, o resultado pode ser assim. Agora, que tal a gente fazer um planejamento? Então, vamos começar assim. Daqui 6 meses a gente investe um pouquinho mais. Daqui 6 meses a gente investe um pouquinho mais. E aí você vai trazendo o cliente de uma forma consciente para fazer o investimento que você precisa. E aí você tem tempo dele entender o processo do marketing, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que muita agência não faz. Ela não se adequa, às vezes, ao cliente, né? Ela não se adequa àquela necessidade do cliente e à verba, às vezes, que o cliente tem. Porque, às vezes, não precisa chegar a 500 mil, tem 500 mil anual de verba. Opa, então eu vou cobrar 420 mil. Para quê? Se você não tem essa necessidade, né? Você pode entregar bons resultados com preço justo que vá todo mundo ganhar com isso, né? Então, eu acho que esse é uma coisa que muita agência não tem. É, Não sei se você principalmente aqui em São concorda Paulo comigo. que tem essa questão também, que aí é o nome na porta, né, e tal, e É, aí, é. né, não que eu não acho que o nome não vale alguma coisa, porque eu acho que a gente compra a O branding, reputação né? Você também e compra o branding tal, também. né, Você compra história, storytelling, você é. compra isso, né? Mas, de qualquer forma, mas eu acho que também tem um outro lado, que é assim, como tem muito freela, e aí eu vou falar do bem pequenininho, né? Tem o pessoal que vende assim, pack do Canva, sabe? Tem tantos posts Sim, sim, automatizados. Não que esse serviço seja ruim, mas é como você falou, ele te leva até um certo lugar, entendeu? exato. Até você conseguir, né, ter uma verba para aumentar isso e subir de nível ali no nível de serviço que você vai ter. Eu sempre comparo com personal, porque eu acho que é, né, assim, você pode fazer, para você emagrecer, digamos, você precisa ir na academia? Não, você podia fazer de casa aqui, certo? Vai ver uns Sim, vídeos no YouTube, você vai conseguir. Você pode andar na rua, correr na rua, e, né? Só que com o acompanhamento de um personal, numa academia ou com os aparelhos todos de última geração, a experiência é outra e o resultado vai ser outro, justamente porque você tem todo um acompanhamento. Aí você põe um nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo. pronto. Em um ano você conseguiu o seu objetivo, não é? Isso é. Sozinho você vai conseguir? Vai. Só que você vai demorar, às vezes, E vai bater três muita anos. cabeça também, né? Até achar Exato. o jeito certo, né? Mas eu acho que isso, de olhar para o cliente, tentar entender o que que você pode ajudar com o que ele tem, isso é pouca agência que faz, né? Então, eu acho que aqui também tem um diferencial. Você olhar e falar, não, cara, vamos lá, vamos ver o que que você tem. Onde que a gente pode chegar? E deixar ele ciente, olha, é assim, 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 a gente vai chegar aqui.
Alguns projetos que eu fiz até hoje, tem um cliente que está comigo desde o começo. A gente começou pequenininho ali. Hoje a gente já está com um projeto enorme junto. Por quê? Deu tempo dele entender isso. Eu vou quebrar a cabeça se eu comprar né, o pacote Canva, que não é ruim e que vai dar um certo resultado. Mas eu estou gastando 5, 6, 7, 8, 9, 10 pacotes e não estou vendo resultado. Junta esse dinheiro, vamos fazer uma coisa média, mas vamos fazer uma coisa bem feita que vai dar resultado. Eu acho que é essa conversa, né? Às vezes eu pego e mando anonimamente uns orçamentos para algumas agências, até para balizar o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo de atendimento, né? E eu vejo muito isso. Você coloca lá o briefing que você quer, você manda e já vem aquele preço fechado e agradecemos o seu contato. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tipo assim, tá chovendo lead aí, né? Tá chovendo essa lead. minha. Eu falo assim, nossa, tá bem, viu? Porque você Tá tá bem? jogando lead É, fora. exato, tá jogando ali de fora. E não marca essa conversa, não marca, né? Por exemplo, eu não Mas mando acontece, né? Porque isso é uma muito. estratégia também, né? Do tipo, se às vezes a gente monta um formulário, né? E aí a pessoa manda com o seu perfil, e às vezes você não tem realmente o perfil que aquela empresa espera, né? E às vezes a gente não tem Aí eu acho que é um erro, né? Então, assim, se a gente tem que mandar, olha, obrigada pela sua aplicação, mas no momento não Exato, podemos atendê-lo, né? exato. A gente está te indicando uma outra pessoa que está mais dentro né, do ICP, enfim. Eu acho que tem muito isso. É essa satisfação com o seu cliente, né? Que é voltando lá, a equipe de vendas não está nem aí se entrou lead, se não entrou, parece que não quer vender, parece que não quer andar, enfim, né? Mas E às acontece vezes, demais, porque a gente no dia a dia, e a gente que é de marketing, presta atenção nessas coisas, né? Você manda um ah, WhatsApp e a pessoa não respondeu, você tem que falar, oh, eu quero comprar de você, por favor, me exato. responda. Quer ver eu ficar puta? Eu mandar. O Rafa até fala para mim, eu falo assim, eu estou fazendo isso aqui, mas por que o Google não quer me dar o resultado que eu quero? Ninguém quer vender para mim? Eu quero comprar e não tem ninguém a Mas isso vender. é muito o que acontece. E nesse lugar, eu falo para os alunos, aí isso mais nos alunos do que na consultoria, né? Que é assim, tem muito buraco de mercado que ninguém está olhando, entendeu? Que aí Exato. ninguém ainda viu que tem essa oportunidade. E um que entra primeiro, se fizer a coisa direito, ele Vai voa. embora, vai embora, vai embora. E tem assim, tá tudo bem se você quer se posicionar com ticket tal, se você quer atender sua cliente tal. Igual a gente se posicionou, né? Eu me posicionei. Lógico, no começo da agência você vai atendendo, você fala no começo, você precisa fazer fluxo de caixa, você precisa ter portfólio, é uma série de coisas. Mas chega um determinado momento que os seus dados te mostram aquilo que você quer ver, né? Teu ICP, te mostra o que que é mais fácil vender, o produto que é mais fácil de entrada, né? Então, assim, eu entro por marketing de conteúdo e SEO e vou captando os outros produtos no meio do caminho, né? Então, eu tenho uma estratégia de entrada ali. Olha, vamos fazer conteúdo, vamos fazer o marketing de conteúdo e tal. E tudo bem você como agência ou como freelancer se posicionar, mas tenha claro, né, quem que você quer atender e por obséquio, Eu tô com respeite uma o dificuldade com lead. um cliente assim, que é assim, ele, ai, mas assim, eu tô pensando em vender para esse, eu tô pensando, cara, você tá com cabeça de funcionário, porque ele foi executivo a vida inteira. A gente montou o ICP, entendeu? Você nem começou a vender. Ele quer fazer assim, ele quer fazer um estoque de conteúdo, digamos, né? E Ah, aí colocar, eu falo assim, você nem montou o produto ainda, entendeu? Você nem montou, a gente tá lá fazendo uma antecipação, construindo sua autoridade e sim. tal, mas assim, a gente só vai saber mesmo onde a gente vai acertar quando esse negócio começar a rodar. Então, não Quando tiver três tem ou quatro clientes usando, quando você isso. tiver dados para enxergar, sem É, dados, marketing é dados, gente. é isso. E aí você pode falar para mim, falar assim, Lilian, a gente está pegando, sei lá, você tem uma ideia da empresa que você quer e eu não quero vender para esse tipo de pessoa, eu quero vender para esse. Então aí a gente vai acertar, porque eu já sei que Exato, essa narrativa, que essa copy, que esses criativos estão atingindo esse. Então como que eu faço para atingir o outro, né? pois E é. aí tem uma outra cliente que fala assim, não, porque eu tenho que ter X mil seguidores. Aí eu fico assim, mas peraí, qual que é o seu objetivo? É ter X mil seguidores e ser influenciador?
Porque se for isso, eu tô enganada aqui no briefing que você me Ok. passou antes. Ou você quer vender, porque para vender não precisa ter X mil seguidores, entendeu? Seguidor não paga boleto. Quem Não. paga boleto é quem engaja, quem desce de funil, né? E como é que é feito isso? E uma das coisas que eu fiz durante uma época grande aqui na GV, né? Tem muito aluno de TCC que traz os dados das empresas deles, e aí, principalmente empresa de vestuário feminino, né? E Né? aí eles contratam influenciadores e dão os cupons ou dão aquela URL dedicada, né? Para o influenciador vender. E eles ficam assim, professora, por que que o influenciador menor vende mais do que o influenciador maior, né? E isso é uma coisa que a gente vê repetidamente. Porque o cara que é muito grande, ele não engaja com todo mundo, ele tá lá no topão de funil, é para você ser visto, né? E o que engaja, o que tem autoridade para venda mesmo, ele tem uma base menor. Porque ele não vai conseguir nem ter o engajamento com uma base tão grande, entendeu? É do Exato, próprio exato. algoritmo Do das redes, Instagram, é, é. do Instagram, do TikTok, do YouTube, de tudo, né? Você acha que uma Virgínia vai vender um produto? Ela vai mostrar, é a influenciadora de branding, né? Mas Ela vende os produtos dela, mas aí delas ela tem uma base enorme de micro-influenciadores ou de seguidores fiéis exato, que fazem isso fazem para isso. ela. Ela por ela em si, no Instagram, não gera E o tanta. pior, sabe o que eu acho? É que assim, as pessoas ainda não se tocaram como a internet funciona. Eu estava falando disso com um cliente hoje. Eu falei assim: olha, o que tem que fazer é alfabetização digital. Então, eu vou montar uma palestra para você de alfabetização digital. Conversação digital. Mas é Isso. isso. É isso, Porque porque o cara acha completamente que todo aquele engajamento que acontece ali, ele é orgânico. E tem um monte de gente que não coloca que aquilo ali é uma parceria paga, entendeu? Porque é para é, parecer um UGC, que é User Generated Content original, né? E na verdade não uhum, é, a pessoa está recebendo para isso, né? com certeza. E eu acho engraçado que o cara se toca disso quando tem uma panfletagem, quando tem uma venda direta, né? Mas quando acontece na internet, ele já acha, não, 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 é engajamento. Cara, é um véu, né? Parece que é um véu que tem assim nas pessoas que quando elas entram na internet, parece que a lucidez Saiu, some, né? a lucidez deixou o corpo. Eu lembro que eu dei entrevista sobre o Pablo Marçal, quando ele foi candidato aqui à prefeitura da cidade de São Paulo, né? E aí o pessoal É, tava falando, ah, mas ele tem um monte de bots. Gente, não é bot, ele tem cabo eleitoral, ele tem grupo no Discord, ele tem grupo no Telegram, que essas pessoas vão fazendo os cortes e vão colocando. Algumas estão recebendo e outras realmente acreditam na missão do cara e tal. Por que que vocês acreditam em cabo eleitoral do PT, que vai lá, ou do Bolsonaro, para não falar de área nenhuma, né? Que vai lá na frente do quartel, e não acredita em cabo eleitoral digital do Pablo Marçal? e o que mais teve, né? O que Não mais é? teve. E na verdade, e foi uma coisa, uma estratégia esperta, né? Porque depois da eleição que ele vendeu de curso, não tá no gibi, né? Não, assim, para quem, a gente que entende, Estratégia vocês não têm fantástica, né? noção do que o cara entrou nos resultados de busca do Google, entendeu? Ele era o Estratégia nome mais citado nas redes sociais. O recall de marca dele, ou seja, porque a gente, na época de eleição, faz aquela pesquisa de citação espontânea. Então, você pode perguntar, sim, ó, em quem você vai votar? Aí dá a lista de quem vai votar. Ou você fala, Carla, em quem você vai votar? Não te dou lista nenhuma. Aí, normalmente você lembra o nome aleatório, né? Ou, enfim, exato. fala, ah, vou votar no Maluf, que não se candidata mais, sei lá quantos anos, né? Porque é o nome que eu lembro, certo? O Pablo Marçal entrou no brand recall, no recall do político, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil inteiro, né? Pois é. E Ele, e foi uma estratégia fantástica, cara. goste, não goste do cara, é isso que eu ia falar. O cara foi excelente nisso. Excelente. Eu falo que eu não seja processada por isso, né? Eu falo que a ideia dele não era a prefeitura, Então, era porque aí a gente realmente fica fazer a especulando. Felicitete lá, A gente fica entendeu? especulando qual que era a estratégia dele. Eu não sei, Exato, eu não posso dizer que tinha ou que não tinha, mas sabendo de como as coisas funcionam, e é isso que a gente está falando de não ser técnico. Às vezes a gente exato. fica famoso por um bordão, ou enfim,
que não é exatamente como a gente queria, mas a gente quer vender, então aí é isso que vai ter que fazer, Isso entendeu? que vai fazer vender, não? Felizmente é isso. Aí você pode escolher, não, eu sou super a favor de falar assim, não quero aparecer. Ótimo, a gente consegue fazer sem colocar pessoalidade no negócio. Exato, Mas quando exato. coloca pessoalidade, sempre tem um engajamento maior, porque as redes sociais é para engajamento pessoa com pessoa, entendeu? Você sabe que eu tinha um cliente, ele já é um senhor, né, de uma clínica e tal, e ele falou, ah, não vou fazer mais Reels e tal, né? E, cara, ele tem, assim, ele tem duas clínicas, né? E uma clínica puxa a outra clínica, né? E aí, ah, não vou fazer mais Reels, não sei o quê. E quando a gente montou o relatório, o mês que ele não fez, ele falou assim: Nossa, Que o diferença. bate-pô e tal. Eu falei: Doutor, o senhor tem que fazer, porque as mães confiam no senhor. Então, quando o senhor bate a cara lá e fala sobre os assuntos pediátricos, é isso que a mãe está buscando, é isso que ela quer saber. Agora, o senhor não coloca nada, ela vai para outra audiência que Ela está vai para outra. falando, E né? aí, Então, isso, eu estava falando com os alunos de mestrado, né, da GV, semana retrasada, sobre isso, que a gente chama isso de relação parasocial na psicologia, né? O aham, que que é uma relação parasocial? É a relação que a gente tinha antigamente com as celebridades. Você pensa assim, poxa, eu amo o Tony Ramos, ele é super confiável, né? E você nem sabe como é o Tony Ramos. Não me processa também, tô só dando exemplo, mas pode ser que ele bata na mulher, assim, entendeu? E você exato, não a gente não sabe, você não sabe. conhece o cara. A relação parasocial com o médico, nesse caso, ela é muito mais, porque você conhece a pessoa, mas não deixa de ser uma relação parasocial, né? Porque é um Exato. cuidado que ele tá dando, parece que ele tá falando com você, né? É aquela história assim, nossa, ele acertou o meu problema, parece que ele está falando comigo agora, né? Porque É. eu estou passando por isso. Então tem muito isso, e tem que botar a cara, não tem jeito, né? E Quem isso é é uma coisa que eu pequeno, tenho. Aí eu falo com os médicos, com os dentistas, com os fisioterapeutas, com os advogados, todos esses profissionais liberais, eles ficam pé da vida que antes era assim, poxa, o cara é diretor da pediatria do hospital universitário. Aí todo mundo ia no consultório dele porque ele tinha essa autoridade, certo? sim, Veio a época da internet, hoje assim, quantos seguidores esse médico tem, né? é, E aí o médico fica pé da vida, porque ele fala assim, poxa, mas ele se considera, ele fala assim, eu sou melhor que esse outro médico. Eu falo assim, você é melhor que esse outro médico? Então vamos te pôr na rede, porque se você não tá na rede, você tá dando espaço para esse médico que você acha ruim. Ou seja, é sua responsabilidade tá lá para marcar espaço contra o médico ruim. Não é que você vai falar médico mal, vai ruim. bater boca com o cara. Mas se você não É, tá lá, você tá invisível. mas você sabe o que que eu faço quando eu tenho clientes desse segmento? Eu marco na clínica um dia, eu faço daí o 360, eu vou lá, eu contrato, né? Pego o meu fotógrafo e meu cameraman aqui e falo assim: hoje nós vamos gravar vídeo. O roteiro do senhor está aqui, nós vamos falar sobre isso, 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 isso. Porque se eu deixo solto, não, não deu tempo, mas eu não sei fazer, mas que jeito que eu faço? Então, hoje a gente vai gravar. E aí você grava, e aí você tem. E eu falo justamente isso que você falou. Mas tem muita gente ruim na internet que a gente vê que é ruim. Eu falei, então você tem que mostrar que você é bom, né? Porque aí você vai trazer o público para você, né? Então, nossa, Lilian, foi assim nítido, sabe? Deu o número aqui embaixo. Ele, não, quantos rios eu tenho que gravar esse mês? Eu falei, então, esse mês de castigo, o senhor vai gravar 16. Coitadinho, ficou lá produtor de conteúdo. Menina, ele mandou certinho, mandou tudo bonitinho. Então, às vezes falta isso, né? Falta cair o movimento para você poder entender o que você precisa fazer, né? É isso aí. E aí, chegando, a gente está chegando no final, né? Eu queria falar, deixar para você assim, quais são as dicas finais que você dá para quem está buscando uma agência, um pequeno empresário, um profissional liberal, como que ele vai atrás e o que que ele tem que fazer para se preparar para essa relação e achar uma boa Uma boa parceria? agência. Cara, eu acho assim, Lilian, que a primeira coisa que ele tem que olhar é a transparência dessa agência que ele vai contratar, né? Se ela consegue ser transparente naquilo que ela fala, se ela consegue ser transparente naquilo que ela entrega, né? Eu acho que olhar os cases que ela tem, conversar com clientes ativos, né? Que eu acho que é super importante você conversar com clientes ativos, olhar o portfólio,
é entender se você, né, nessa conversa que você vai ter, essa primeira conversa com a agência, é entender se realmente ela consegue chegar naquilo que você precisa, né? Naquilo que ela entendeu aquilo que você precisa. Porque um briefing, ele é muito amplo, né? Eu acho que a conversa é fundamental. Então, eu acho que quando uma agência só manda um briefing para você e depois vem com uma proposta, falta isso que a gente estava falando, o engajamento humano, né? Eu acho que o principal é sentar com essa agência e ser o mais claro possível em relação à verba, em relação à expectativa e entender se essa agência tem um olhar não só de agência, mas de empresa, né? Porque eu acho que isso faz a diferença quando você conversa com alguém. Olha, a empresa não é minha, mas eu tenho um olhar de empresa. Então, assim, dá para bater um bom papo, dá para entender mercado, dá para entender tudo. Então, a primeira coisa, olhar a transparência. Segunda coisa, portfólio. Terceira coisa, conversar com o cliente ativo, pedir referências, né, se possível, dessas pessoas e ter esse primeiro bate-papo, né? Ter mesmo, não só preencher um briefing e falar por WhatsApp porque você não tem tempo. É sentar e conversar para entender se essa agência, né, te olhou como empresa e está entendendo as suas necessidades. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Porque daí se adequa a todo o processo da agência, a todos os produtos dentro disso, né? Perfeito. Ah, Carla, foi ótimo. Muito obrigada. Vou chamar você mais Imagina. vezes aqui no canal. Quer deixar aí suas redes sociais para o pessoal te seguir? Cara, eu tô num processo, Lila, que eu falei que eu não tenho nem roupa para ir num processo se isso acontecer. A 360 graus consultoria e marketing, quando eu fui registrar, a Rede Globo é detentora da marca Meu 360 Deus. graus marketing. Então, assim, a minha advogada falou: para tudo, não faz mais nada e tal. Então, eu estou esperando agora sair o INPE da nova marca, né? Mas no Instagram eu tô como Carla, underline 360 graus. Lá eu posto um pouquinho sobre trabalho, posto um pouquinho sobre os clientes, lá dá para me acompanhar. Aí Legal. A lá eu gente vou vai colocar o link participar dos também novos canais. nos comentários do Spotify, do YouTube, né, Isso, para seguirem você. Então, certo. muito, muito obrigada. A gente Imagina. sigam a Carla e a gente te chama novamente aqui no podcast, tá bom? Tá bom, vamos bater papo. Obrigada, Lilian. Um beijo a todos.